Bom dia, estamos aqui em mais um domingo na Escola Bíblica Dominical. Louvamos ao Senhor pela sua vida. Nós vamos falar hoje sobre a lição 8 da revista sobre o Sermão do Monte e estamos falando sobre a relação do cristão com a lei. É a segunda lição sobre a relação do cristão com a lei. Hoje, nosso versículo chave da lição está em Mateus 5,48, que é o versículo que fala: portanto, sedes vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Porém, na verdade, nós vamos falar sobre Mateus 5, do 33 ao 37, do 38 ao 42 e do 43 ao 48. São algumas características que nós vemos no Sermão do Monte que fala sobre o caráter do cristão e a sua relação com a lei. Então, na aula passada, nós falamos desde homicídio até adultério, até o versículo 32, nós ainda estamos no capítulo 5 de Mateus, falando sobre o Sermão do Monte. E nessa lição falaremos das leis acerca dos juramentos, da vingança e do amor ao próximo. Então eu achei muito interessante como já a lição inicia falando que a palavra de Deus sempre nos estimula a caminharmos além do senso comum. É aquela questão, de não ser levado junto com a maré, aquele famoso efeito de gado, de Maria vai com as outras, de deixa a vida me levar, de ficar sendo guiado pela sociedade, pelos padrões da sociedade. Então o Sermão do Monte, ele vem nos trazer exatamente essas características que vão contra a maré. São características que refletem o caráter do cristão, e do cristão autêntico. Então essas lições do Sermão do Monte nos desafiam à autenticidade, para que nos tornemos autênticos cristãos que fazem diferença na sociedade. Então o primeiro tópico de hoje, ele fala sobre os juramentos. Então eu gostaria de ler com vocês alguns versículos de Mateus 5, 33, que diz assim: dos juramentos. Também ouvistes que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo: de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Então o texto já vem falando sobre a banalidade do juramento. John Stott dizia: fazer juramento é, na verdade, uma confissão patética de nossa própria inclinação à desonestidade. Então a gente já vê aqui que o povo tinha necessidade de fazer juramentos porque não era confiável. A sua palavra, na verdade, não era confiável. Ou seja, os antigos mentiam tanto que quando precisavam se comprometer, fazer algum acordo, com alguma coisa, eles lançavam mão de juramentos por Deus, pelo templo, etc. Quando, na verdade, a nossa própria palavra deveria ser confiável. Então, a gente já entra na lição essa questão da confiança. A lição traz 3 aspectos aqui, que é a confiança, a credibilidade e a sinceridade, que devem estar presentes na vida do cristão. Então, o primeiro aspecto que nos chama a atenção aqui é a confiabilidade, a confiança. O cristão deve ser comprometido com a verdade. Então, se o cristão fosse comprometido com a verdade, não haveria necessidade de juramento, a sua própria palavra valeria. Então o cristão inspira confiança. Naquela época a palavra não estava valendo R$1, eles estavam tão acostumados a fazer juramentos, de uma forma banal e não cumprir, que não tinha mais a confiança na palavra dos fariseus, Tanto que os fariseus faziam diversas combinações ajeitadas para os juramentos que não precisavam cumprir e os que eram obrigatórios. Ora, em todos esses juramentos, Deus está envolvido, porque você não é capaz de controlar nada. Então, quando você jura por você mesmo, pela sua vida, você não é capaz de saber
né? Quando você vai morrer, quando você não vai, como diz o versículo, você não controla nenhum fio branco no seu cabelo. Então você já envolve Deus, né? Então é Deus quem sustenta a vida e é diante de Deus que nós devemos nos comprometer com alguma coisa, né? E ter credibilidade no que a gente fala. Então nós temos duas coisas importantes aqui já na vida cristã. Uma é a confiança e a outra é a credibilidade. O cristão deve ser aquele que inspira confiança. Sabe, aquela pessoa que você olha e fala, se essa pessoa falou é porque é verdade, né? Se fulano falou isso aqui, eu acredito, eu confio, porque ele inspira confiança, né? É verdade o que ele falou. E a credibilidade, né? Na verdade, a credibilidade tem a ver com o fato do que você diz condizer com o que você pratica. Então, quando alguém confia em você, ele confia no que você está dizendo. E quando tem credibilidade, é porque o que você diz também tem a ver com o que você pratica, né? É consonante. Então, o crente demanda credibilidade, né? Você deve realmente praticar o que você diz com confiança, né? Então, você confia em Deus, você fala do amor de Deus e você pratica esse amor. Então, as pessoas têm confiança em você e também credibilidade. E o terceiro ponto que a lição vem nos trazer é a sinceridade em relação a esses versículos sobre juramentos, né? A Bíblia diz que a palavra do crente deve ser sim, sim, não, não. O crente não procura jeitinho, subterfúgios para cumprir mais ou menos, né, o que te mandam, ou fazer alguma coisa meia boca, ou as famosas meias verdades. Você falou a verdade? Não, eu falei uma meia verdade. Então, isso não deve ser o comportamento do cristão. O cristão, ele deve realmente se comprometer com sim, sim, não, não. Isso reflete a sinceridade do cristão, a retidão da palavra. É aquela questão, né, que o cristão tem a palavra reta, é uma palavra que não faz curva, né? Então, você tem confiança, credibilidade e sinceridade. Isso denota realmente o caráter do autêntico cristão. E aí a gente entra na questão da vingança, que são os versículos de 38 a 42, onde eles falam: ouvistes que foi dito olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra, e ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. O cristão, então, ele não rebate com vingança, né? Antigamente se dizia olho por olho, eles tinham as combinações também de que forma você poderia atacar a quem te atacou, né? Então, olho por olho, dente por dente. E o cristão, Jesus chama atenção aqui, né, que não deve rebater com vingança. O cristão, ele baixa a guarda. É aquele, né, que oferece a outra face a quem lhe feriu. E isso nos remete também a algo que nós comentamos no início da revista do Sermão do Monte, falando das bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os mansos, lembram disso? A mansidão relatada nas bem-aventuranças. Então, a mansidão reflete o caráter cristão e o amor, que é o nosso próximo tópico. E essas questões são importantes na lição, vão trazer vários aspectos aqui do oferecer a outra face, do andar a outra milha, né? O que essas coisas querem dizer no dia a dia. Oferecer a outra face não é sinal de fraqueza. Tem muita gente que acha, se eu não revidar, né? Se eu dar a outra face a quem me feriu, é sinal de fraqueza. Porém, revidar uma bofetada ofensiva com um ato de amor, na verdade, é sinal de grande força e ação do Espírito Santo, né? Então, nós vamos falar melhor desses aspectos da lição, né, que nos remetem aí ao cotidiano, na nossa aula online, que acontece todas as quartas-feiras. Então, eu queria chamar a atenção aqui para você participar na próxima quarta, não somente a juventude, né? É interessante que nós tenhamos assim, essa discussão em todas as faixas etárias, realmente do nosso dia a dia, de que forma a gente pode trazer esses aspectos da lição para a nossa atualidade e discutir aspectos que vão nos ajudar, né, a entender melhor a lição.
Então esse texto a gente vai ler agora, do amor ao próximo, a gente entra no próximo tópico, é o texto de Mateus 5, de 43 a 48, e ele diz assim: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque, se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, o que fazei demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sedes vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. E esse é o nosso versículo-chave, né? Então, esse texto, ele fala por si só, né? O padrão da sociedade, o que te diz a sociedade? É amar a quem te ama e odiar o seu inimigo, né? É aquele negócio, só se aproxima quem gosta de você, quem te dá valor, né? Não ficar perto do seu inimigo, enfim, odiar o seu inimigo. Mas o amor de Deus, ele é extremamente amplo, alcança toda a humanidade, tanto que ele diz no versículo que ele oferece tanto chuva quanto sol a maus e bons. Então ele oferece, né, as suas dádivas estão aí para toda a humanidade. E nos ensina a orar pelos que nos perseguem e abençoar os que nos amaldiçoam. Então, esses dois aqui, orar pelos que vos perseguem e abençoar os que vos amaldiçoam, fecha o ciclo. É pagar o mal com o bem. Então, mais uma coisa aqui para que a gente se atente, né? Que quando o amor se materializa através de atitudes, alcançamos a capacidade de transformar vidas. E você? Será que você tem sido um cristão autêntico? Você tem transformado vidas com a sua vida, com o seu testemunho, com o seu caráter? Então vamos discutir isso na quarta-feira. Você está convidado para participar com a gente dessa discussão. Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Participe conosco e que nós sejamos uma bênção. Amém? Deus nos abençoe nesse dia.